Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com a relação de Costa e Marcelo relativamente ao caso Tancos. Falamos dos reitores que pedem pacto contra a estagnação no ensino superior. Analisamos o vídeo das agressões em Lisboa. Falamos da Web Summit e a sua importância para Portugal. E no fecho falamos de Macron em queda nas sondagens em França. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos por falar da relação de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa relativamente então aqui ao caso Tancos. O Primeiro-Ministro receitou menos ansiedade ao Presidente da República sobre o caso de Tancos. E pegando então aqui também neste conselho, deixado então pelo Primeiro-Ministro e também aqui então nesta palavra, de facto, ansiedade. Há muita ansiedade relativa ao caso Tancos. Eu acho que há um vírus gerado por Tancos que começou por contaminar, se não as Forças Armadas, uma parte significativa das Forças Armadas, sobretudo chefias, portanto, diria ao mais alto nível das Forças Armadas, e depois esse vírus solidificou-se e entrou no espaço político. Transformou-se num vírus resistente, mas para além do espaço político já está a atingir a área judicial. Ora bom, o que eu quero dizer com isto? Tancos é um problema muito complicado e provavelmente o que está a acontecer é que existem, de facto, digamos assim, alguns pontos de interrogação relativamente, então, àquilo que é ou não conhecido em relação ao caso Tancos, aquilo que quem conhecia o quê relativamente ao caso Tancos, creio que também são estas as grandes questões que se colocam dentro do meio político. Quem é que, de facto, sabia o quê relativo ao caso Tancos? Helena, eu sempre disse aqui que no nosso país criou-se uma cultura política em quem define as prioridades e quem estabelece algumas prioridades da agenda política são os mídias, é a comunicação social. O que é que perturbou ou o que é que veio provocar esta agitação de Tancos, sendo já um problema muito complicado? Foi na sexta-feira. O que aconteceu sexta-feira, ou sexta às 9? Ora, lá está um órgão de comunicação social, um programa de um potente órgão de comunicação social que baralha isto tudo e cria um estado de nervosismo completo. Porquê? Exatamente por aquilo que a Helena disse agora. Quem sabe o quê? Afinal, parece-me que não era só o ministro que estava informado. Custa qualquer cidadão a acreditar que um ministro esteja informado sobre um problema tão grave e o primeiro-ministro não esteja informado mesmo informalmente. Mas agora o programa da televisão de sexta-feira trouxe um dado muito mais importante, é que parece que a Casa Militar do Presidente da República também estava informada. Bem, agora podem aparecer os comunicados que aparecerem, os estafetas, se há registro, não há registro, que isso não conta para nada. Enquanto que estas informações normalmente acontecem de uma forma informal, de uma forma de intercâmbio em termos de informação dos gabinetes. E, portanto, é que este vírus já está a contaminar os órgãos de soberania, está a contaminar o Poder Judicial. Como é que isto se resolve? Não é da maneira como está a acontecer. Um a aconselhar o outro a ser menos nervoso e o que menos nervoso a dizer que o outro é que está com stress. Não é nada disso. Esclareça o seu assunto. Faça-se uma investigação rigorosa para saber de facto o que se passou. Porque em Portugal, normalmente as investigações são feitas muito pela rama, muito superficialmente, para sustentarem condenações na praça pública. E eu suspeito bem que nestes casos, também para além daquilo que está a ser discutido no pelourinho, que é o que o povo gosta, é o pelourinho, é castigo-se este, mate-se aquele, faça-se a fogueira daquele lado, para além disso, que não estejam a fazer apenas julgamentos na praça pública e que a verdadeira investigação esteja a funcionar em passo de caracol. Portanto, este assunto só fica encerrado quando nós soubermos todos, agora já não é possível de outra maneira, temos de ser todos a saberem, o que é que de facto se passou. Não só o que se passou no roubo das armas, como o que se passou a seguir ao roubo das armas,
naquela cena perfeitamente inacreditável que foi feita. E a terceira parte que é preciso saber também é quem sabia o quê. Isto é, se os titulares de órgãos de soberania nacional sabiam e como é que sabiam e porque é que não atuaram. Portanto, em síntese, é importante saberem. O gabinete de primeiro-ministro sabia ou não sabia da farsa que se fez relativamente às armas? O gabinete do Presidente da República sabia ou não sabia? Porque, reparem, a questão é saber se os gabinetes sabiam. Porque depois, vamos admitir que o chefe da Casa Militar do Presidente da República foi informado. E vamos admitir que o chefe da Casa Militar do Presidente da República disse ao ouvido do Presidente da República o que estava a passar. Neste momento, só um dos dois é que pode confirmar se deu a informação ou não deu a informação, porque eu não acredito que as informações foram dadas formalmente. De maneira que aquele comunicado do Presidente da República vale pouco. Dá mais força ao programa do 6 às 9, porque neste caso nem há registro de estafetas, se calhar nem há estafetas, nem há registro de documentos e se calhar nem há documentos formais. O 6 há às diálogo, 9, o há 6 conversa. às 9 tinha novas informações relativas também aqui ao caso Tancos. De facto, também veio inflamar ainda mais um pouco esta relação que já existia, que já era tensa dentro aqui do sistema político relativo ao caso Tancos. A relação é tensa por uma razão muito simples, porque neste momento paira no ar a suspeita de quem é que comprometeu o poder político neste processo. Quem foi? Foram as altas esferas militares que tentaram envolver o governo? Foram as altas esferas militares que tentaram arrastar o Presidente da República para esta situação? Se isto aconteceu, é grave. É o governo que está a tentar puxar o Presidente da República para o problema? Se isto corresponder, é gravíssimo. E por isso a irritabilidade do Presidente da República até tem alguma justificação. Ao contrário do que eu tenho ouvido por aí dizer. Agora, também devo confessar que a irritabilidade do Presidente da República está a fazer muitos incómodos. E daí, até concluirmos que há relações tensas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, é um passo pequenino, muito pequenino. As relações existem, ou se não existem, parece que existem já tensas. Narciso Miranda, de facto, aquilo que podemos então também concluir quando o Primeiro-Ministro diz que o Presidente da República tem que ficar com menos ansiedade relativamente ao caso Tancos, é que de facto aqui há convergência, não há convergência entre Costa e Marcelo? Não, isso é o velho método do Primeiro-Ministro da sua carga de excessivo otimismo, porque o Primeiro-Ministro sabe que tem oposições fracas e que tem as esquerdas radicais, que são os que fazem mais barulho, são os que fazem mais agitação, são os que no passado pediam demissões, agora nem fazem barulho, nem fazem agitação, nem pedem demissões. E, portanto, qualquer coisa que aconteça, em termos da maioria e de quem suporta este governo, o Primeiro-Ministro está calmo e sereno, porque ele sabe que, independentemente de ter sido informado ou não ter sido informado, independentemente de saber ou não saber o que aconteceu com a farsa da recuperação das armas de Tancos, terá sempre um PC domesticado a salvar a situação e terá sempre um bloco de esquerda também domesticado a salvar a situação. Vou corrigir. Domesticados lá dentro do Parlamento. Cá fora fazem sempre os seus discursos, a fazer as suas críticas para alimentar o seu eleitorado. Portanto, o Primeiro-Ministro está sossegado. Agora, e está sossegado de tal maneira que até vai ao ponto de dizer ao Presidente da República: sossegue, não tem problemas nenhuns. Mesmo que seja verdade o que andam a dizer, mesmo que os nossos gabinetes tenham tido conhecimento, depois a maioria de esquerda no Parlamento ajuda-nos a resolver o problema. Agora, eu não sei se vai ser assim. Olha, eu não sei se vai ser assim. Eu acho que a bola de neve está a crescer e, portanto, eu acho que se perspectivam alguns sinais de alguma perturbação ainda mais agitada, ainda mais complicada em termos do futuro. E, portanto, eu ainda não sei dizer muito bem, ainda não sei delinear muito bem, ou então estabelecer quais são os contornos do desfecho desta situação. Narciso Miranda, António Costa tem em mãos o caso Tancos, mas também tem em mãos outras questões relativas a greves, nomeadamente agora também com a intenção dos juízes fazerem greve. Eu isso não percebo. Portanto,
temos aqui um ano de 2018 que está a ser marcado por greves, pelo caso Tancos, e, portanto, podemos compreender também esta atitude de António Costa de pedir ansiedade a Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que tem razão. Menos ansiedade. Menos ansiedade. Eu acho que tem razão relativamente às greves. Eu acho que o Primeiro-Ministro não teve greves no primeiro ano, não teve greves no segundo, nem teve no terceiro, e, portanto, habituou-se a um sossego absoluto e agora já não o está a ter. Eu acho que vai ter que ceder mais aí algumas coisitas ao PCP, para o PCP domesticar um bocadinho mais ou prolongar a anestesia que introduziu na intersindical. Não sei se os sindicalistas estão disponíveis a prolongar essa anestesia. Tenho algumas dúvidas sobre essa matéria, porque depois também tem a pressão dos trabalhadores. Quanto aos juízes, eu não percebo a greve dos juízes. Eu acho um absurdo. Eu acho absolutamente injustificável. Porque imagina se um dia destes, titulares de órgãos de soberania, os tribunais são órgãos de soberania. Imagina se, por exemplo, a Assembleia da República, vamos fazer greve. Ou se o outro órgão de soberania, a Presidência da República, vou fazer greve. Estou chateado com isto, vou fazer greve. Ou, quer dizer, eu não preciso trazer mais exemplos, porque todos os exemplos que eu estou a trazer são tão absurdos, são tão anormais, que antes que alguém me diga que eu estou anormal, eu digo que a greve dos juízes anunciada, que eu acho que não se vai fazer, é uma anormalidade. Temos também a greve dos enfermeiros às cirurgias. Não, a greve dos enfermeiros não é normalidade. A greve dos enfermeiros é um processo difícil, complexo, porque mexe na vida dos utentes, cidadãos, da mesma maneira que a greve dos médicos. Atenção, médicos, são profissionais. Enfermeiros são profissionais. Os juízes, para além de profissionais, pertencem a um órgão de soberania. Os órgãos de soberania têm, os titulares de órgãos de soberania têm, beneficiam de situações excepcionalíssimas exatamente por pertencer a um órgão de soberania. Situações excepcionalíssimas que retiram esse direito de poderem fazer greve. Agora, podem protestarem, podem contestar, podem exigirem, podem utilizar outras formas de pressão sobre o poder político, sobre os outros órgãos de soberania com quem lidam. Tudo bem. Agora, será que os juízes ganham mal? Estamos a terminar este... Não ganham mal, ganham bem. Portanto, eu acho que esta agitação, para terminar, é uma agitação que tem muito a ver com este quadro político que vivemos e com o facto de nos aproximarmos do fim deste ano e o próximo ano acabar das eleições. Temos duas eleições. Temos eleições europeias, temos eleições legislativas. Portanto, isto a partir de agora vai ser sempre a crescer a tensão, a agitação. Deixa-me terminar com isto. O que eu acho que Tancos está a produzir é a meter lanças, a meter farpas no rei Marcelo e a perturbar, a afastar cada vez mais o PS de uma hipotética maioria absoluta. Isso eu não tenho dúvidas. Porque as pessoas já perceberam que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem e que há aqui qualquer coisa que faz com que alguém em Belém e alguém em São Bento sabia, mas diz que não sabia. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então este primeiro tema, onde abordámos então precisamente o caso Tancos e as implicações que tem então na relação entre Costa e Marcelo. Falamos agora da educação. Os reitores pedem pacto contra a estagnação no ensino superior. É de facto, é preciso aqui uma nova estratégia para o ensino superior sair então desta dita estagnação que os reitores consideram que existe? E é uma proposta excelente. Os reitores lançam um desafio ao poder político para estabelecer um pacto a 10 anos. O que é que os reitores dizem? Esta questão da educação, do ensino superior, é uma questão que ultrapassa as conjunturas das maiorias conjunturais. É uma questão que ultrapassa legislaturas. É uma questão que ultrapassa os legítimos interesses político-partidários, os projetos político-partidários. É mais importante que isto tudo somado. E, portanto, eles lançam um desafio, faça-se um pacto o mais alargado possível, o mais consensual possível, para que o ensino superior em Portugal saia desta estagnação. A expressão é deles, eu estou de acordo. E para que se invista de uma forma mais sustentada, para não dizer mais profunda, mais credível, mas também mais sustentada em termos de futuro. E, portanto, para ganhar tempo para os outros pontos, eu acho que é uma medida excelente. Cá temos nós
alguém que aparece no debate público a fazer propostas concretas, propostas credíveis, propostas sérias, propostas interessantes que saem da superficialidade política. Parabéns aos reitores, parabéns ao nosso ensino superior, quando tem representantes que têm a coragem de fazer esta proposta. Uma proposta, então, que será debatida na Convenção Nacional a partir de janeiro. Que vai ser convertida na Convenção Nacional e tem a certeza que vai ser aprovada. Vai ser discutida e preciso agora que os partidos estejam disponíveis para pegarem nesta ideia e a aprofundar, porque é preciso que os partidos políticos interfiram naturalmente nesta questão. E que, de facto, também, então, concordem aqui com esta proposta lançada, então, pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que depois será, então, discutida na Convenção Nacional do Setor, que terá lugar em janeiro. Passamos agora, então, ao próximo tema. Falamos de um tema local, Narciso Miranda. Falamos do vídeo das agressões que circula, então, na internet. Um vídeo de agressões em Lisboa. Narciso Miranda, a questão da segurança é uma questão que cada vez mais se coloca. É preciso também aqui um reforço policial? Não, isso é, indiscutivelmente. É preciso um reforço de meios humanos, é preciso um reforço dos equipamentos e é preciso um reforço de instalações. Eu acho que as nossas forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR, estão em progressiva degradação. Oh, Helena, é falta de investimento público. O problema é o investimento público. Não se faz investimento público. Repare, nós falamos na saúde, falta investimento público. Nós falamos na educação, falta investimento público. Nós estamos a falar na segurança, falta de investimento público. E, portanto, quando vemos não é só falta de investimento. Levanta-se essa questão. Exatamente. A fragilidade vai aumentando à medida que os meios vão escasseando. E nós não podemos criticar as nossas forças de segurança, porque as nossas forças de segurança acham que prestam um serviço excelente face aos meios que têm. Repare, há concelhos onde a PSP e a GNR não têm carros. Ou têm um ou dois carros. Se um carro avaria e vai para a reparação, não há carros. E, portanto, os geradores de crime, as pessoas que fomentam os crimes, que são os agentes dos crimes, sabem disto. Por outro lado, este tipo de agressões, que foram agora divulgadas no Sul, que já aconteceram no Norte, que já aconteceram no Centro, cada vez são mais frequentes. E é preciso olhar para estes casos com muita atenção, com particular atenção, sob pena de, se nós começarmos a desvalorizar tudo isto, naturalmente a situação começa a agravar cada vez mais. E, portanto, o problema é sempre o mesmo. É preciso olhar para as questões de segurança com olhos de ver, com alguma preocupação e investir mais. Porque, repara, há muita gente que vem para cá porque diz assim, Portugal é um país excelente. E nós não podemos perder essa marca, não podemos perder essa marca que nos distingue dos outros países onde não se diz que ele é um país excelente porque eu sinto segurança. É por isso que as pessoas continuam a sentir segurança. Os que cá estão, os que cá nasceram, os que cá vivem e os que vêm passear, vêm fazer turismo, mas também aqueles que pensam em escolher Portugal para ser a sua residência. É preciso olharmos para isto atentamente, obviamente. Há pouco o Narciso Miranda falava precisamente que faltam meios humanos. Faltam meios humanos, faltam equipamentos, faltam instalações adequadas, as viaturas estão num caos, sistematicamente lemos notícias sobre essa matéria, mas sobretudo reforço de meios humanos, porque as pessoas vão se reformando e é preciso serem substituídas. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora também, voltamos então também ainda a falar de Lisboa e falamos do Web Summit e da importância que tem para Portugal. Tem muita importância, obviamente. Esta é uma das boas medidas. Custou muito dinheiro, mas tem retorno. E, portanto, basta falarmos na projeção que isso tem, na atratividade que isso provoca, na agitação que isso provoca durante a sua execução nas economias, sobretudo no nosso país, mas depois também as consequências que resultam do debate profundo de criativos, de pessoas com grande imaginação, de pessoas que já deram provas, que sabem o que estão a dizer, que sabem do que falam. Portanto, é uma iniciativa extraordinária e realizar-se em Portugal é excelente. É preciso também criar as condições necessárias para acolher estes eventos. Sim, eu acho que Portugal demonstrou que tem condições e conseguiu acolher com muita dignidade e com eficácia, e as pessoas que participam, que vêm de todas as partes do mundo, naturalmente que saem daqui com uma imagem de Portugal muito positiva. Portanto, também era nessa matéria que eu estava a falar sobre o ponto anterior. É preciso termos segurança no país para que as pessoas sintam, quando vêm cá, nem que seja só participar por algum
por um período de tempo nestes eventos de caráter internacional, sintam que este país, para além de ser muito agradável, para além de ter um clima agradável, também é um país seguro. As pessoas sentem essa segurança. É preciso não perder essa marca que temos, essa imagem positiva de Portugal em todos os pontos do mundo. E por estes dias também o mundo está de olhos postos em Portugal. Sim, claro, nestes dias está tudo a olhar para Portugal, está tudo a olhar para o debate que se está a travar aqui em Lisboa e para as mensagens e para as decisões que saem deste debate. Obviamente, isso eu não tenho dúvidas. Muito bem. Narciso Miranda, depois então de analisarmos aqui também esta importância da realização do Web Summit em Portugal, vamos passar para o nosso último tema e falamos de política internacional, falamos da França. E analisamos então as sondagens em França. Macron está em queda e o partido de Macron foi então ultrapassado pela extrema-direita nas projeções para as eleições europeias. Mas antes de falarmos especificamente deste tema e destas projeções para as eleições europeias, falamos especificamente de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veio dar uma lufada de ar fresco à política europeia, Narciso Miranda, mas como é que está a ser agora o percurso de Emmanuel Macron? Veio e foi olhado como um fator de grande esperança. Foi, de facto, uma lufada de ar fresco. Foi uma espécie de protagonista que criou a ideia que ele ia protagonizar as mudanças necessárias que toda a gente sente para a União Europeia, que ninguém tem coragem de fazer, ou então não tem capacidade para as desenvolver. E a desilusão tem sido muito mais forte que a esperança. Porque... Uma desilusão porquê, Narciso Miranda? Fala-se em desilusão relativamente a Macron, mas porquê? Porque não apareceu nada de novo. Porque um dos problemas destes líderes, das novas gerações de líderes ou das novas gerações de políticos, viciam-se rapidamente e entram no sistema, entram no esquema ou no sistema, como queira, rapidamente. E daí até entrarem no ramo-ramo, nos de costume, no fazer sempre o mesmo, não ter um rasgo de imaginação, um rasgo de criatividade, é um passo. E foi o que aconteceu com o líder francês. De facto, não resolveu nenhum dos problemas de fundo da França e não trouxe nada de novo para a comunidade europeia. E, portanto, a queda nas sondagens não acontece agora, vem acontecendo progressivamente. Nunca um Presidente da República francês bateu tanto no fundo em termos de imagem negativa como o atual Presidente francês. Mas agora, o que é grave não é só isso. O grave não é a desilusão de uma pessoa que criou uma enorme esperança. O grave é a alternativa estar a ser assumida pela extrema-direita. Narciso, antes de falarmos especificamente da extrema-direita e, de facto, então aqui, de analisarmos estas sondagens e, de facto, de que forma é que a extrema-direita ganha terreno, então, em França, voltamos um pouco atrás também na conversa e falamos especificamente, então, aqui também como é que esta imagem de Macron, então, se foi deteriorando e prende-se também nos últimos dias com uma questão específica sobre os combustíveis em França, um imposto, então, que Macron já disse que não vai reverter a sua aplicação. Pois, reparem, a França tem uma classe média extremamente exigente e tem uma camada social média-baixa ou baixa a enfrentar gravíssimos problemas que normalmente vivem nos subúrbios das grandes cidades. Quando Macron chegou ao Presidente da República, criou-se uma esperança de que a classe média ia ver alguns dos seus problemas ia haver o agravamento dos seus problemas a encontrar soluções, portanto, a inverter a situação, e a classe média-baixa ou baixa ia ver respostas para os seus problemas. Sobretudo, aquele número de cidadãos que em França é muito enorme, é muito grande, de excluídos, de pessoas que estão excluídas da qualidade de vida, do sistema normal para ter uma vida digna, criou-se uma esperança que iam resolver os problemas. Ora, nada disso aconteceu. E quando surge esta frustração, as consequências são muito mais graves. Quer dizer, as pessoas reagem com dupla firmeza. Reagem normalmente porque bem que os problemas não são resolvidos, mas depois, como sentem a grande frustração de terem sido, entre comas, enganados, são muito mais duros nas reivindicações, nas lutas. O que aconteceu em França é realmente este problema, é que não foram resolvidos nenhum dos problemas existentes e que conduziram ao enfraquecimento brutal dos partidos do sistema,
Reparo que o PSF é hoje um partido sem grande expressão em França, o Partido Socialista, a esperança que existia nesses partidos do sistema passou-se para um partido novo que neste momento está pelas horas da amargura. Narciso Miranda, é isso que explica também aqui esta, digamos assim, esta projeção para as eleições europeias que põe então a extrema-direita a ultrapassar o partido Macron? Pois esse é que é o grande problema, porque está a acontecer em França, está a acontecer na Alemanha, está a acontecer na Áustria, está a acontecer na Hungria, está a acontecer na Polónia, está a acontecer um pouco por todo o lado. Eu acho que para já só Portugal e Espanha que estão a resistir a essa situação. Mas é melhor não cantarmos vitória, porque um dia destes podemos ter aí algum problema a surpreender-nos. O problema é esse. É, perante o fracasso dos partidos socialistas e da social-democracia de resolverem os problemas com a criatividade e a imaginação de grandes líderes que nós tivemos, Olof Palme, Willy Brandt, François Mitterrand, não quero falar em mais, Mário Soares, etc. Estes grandes líderes que foram desaparecendo deixaram um grande vazio e os sucessores não conseguiram ter a garra, a imaginação e a criatividade de se modernizarem, isto é, de modernizarem os seus projetos políticos, de modernizarem as suas propostas para resolverem os velhos problemas que foram sendo arrastados, mas também resolverem os novos problemas. O problema está nos novos problemas, em que ninguém se preparou para os resolver. E a extrema-direita foi ganhando aí espaço, foi fazendo o seu caminho. E foi avançando com propostas populistas, discursos populistas, e depois acontecem aquelas situações desagradáveis, como aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte, como está a acontecer agora no Brasil, e como vai acontecer em vários países da Europa. Claro, depois os políticos protagonistas das políticas tradicionais, dos partidos tradicionais, queixam sempre de ter cuidado com a extrema. Não, eles são os responsáveis. Os grandes responsáveis são aqueles que não têm respostas para os problemas dos cidadãos. E os problemas dos cidadãos amarram-se depois a qualquer coisa. Foi o que aconteceu agora no Brasil. No Brasil, as pessoas não votaram no presidente eleito. Votaram contra o que existia. Votaram contra o sistema. Votaram contra a insegurança. Não se aperceberam que ao votarem contra, por razões que naturalmente têm, acabaram por votar num fascista, porque para mim o presidente do Brasil é um fascista. Narciso Miranda, estamos a fechar e a terminar então o Espaço Opinião hoje. Falámos hoje no fecho de Macron, que está então em queda nas sondagens em França. É assim o indicam então as projeções para as eleições europeias. Narciso Miranda, voltamos a ver-nos para a próxima semana. Muito obrigado, foi um prazer. Até para a semana. Foram então estes os temas hoje em análise. Terminamos precisamente então a falar da França. Falamos então de Macron. Foi ultrapassado então pela extrema-direita nas projeções para as eleições europeias. Estamos de regresso amanhã.